Bem, boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das lajes, falando hoje, inicialmente, sobre as soluções, que são dadas para pisos de lajes e edifícios. Então, os sistemas estruturais de lajes para edifícios, as mais usadas, são lajes maciças, apoiadas em vigas ou paredes. O nosso caso, nós vamos estudar aqui nesta cadeira, lajes maciças apoiadas em vigas. Então esse é um sistema muito utilizado, os outros também são, mas basicamente seria uma generalização, uma flexibilização deste. Então este é um sistema básico, sistema de lajes maciças apoiadas em vigas. Depois nós vamos ver lajes maciças apoiadas diretamente em pilares. E aí a gente tem que prestar atenção à eficiência do sistema, que é a carga suportada dividido pelo peso próprio. Então, se você pegar a carga que esse sistema consegue suportar e dividido pelo seu peso próprio, você tem eficiência. Então, para pilares, isso é 140. Então, se você pegar a carga de um pilar dividido pelo peso próprio, a carga máxima é 140 vezes maior do que o peso próprio. De uma viga é 18, e para lajes isso varia danadamente com o vão. Então, quando é que começa a ficar, a solução começa a ficar ineficiente? Quando a eficiência cai abaixo de 1. Então, a gente vai ver que a gente vai ter que passar, quando aumenta o vão, para lajes nervuradas. Então, essas lajes nervuradas podem estar apoiadas em vigas, que é muito comum entre nós, e lajes nervuradas apoiadas diretamente em pilares. Então, vamos dar uma olhada nisso? Então, o que nós vamos estudar é realmente nós estamos olhando para um prédio de baixo para cima, Aqui está as lajes, e aqui tem um monte de vigas, debaixo de cada paredezinha intermediária, a gente tem uma viga. Isso aqui é como me ensinaram a fazer aí na escola, tá certo? Então era assim que a gente fazia. Com o passar do tempo, aí verificou-se, começou a crescer o custo da mão de obra, que antigamente era irrisório, não era nem levado em consideração o custo de mão de obra. Então tentou se retirar hoje as vigas intermediárias e deixar as principais. Então isso aqui é que é hoje em dia o sistema de lajes maciças apoiadas em vigas. Muito usado, muito usado. Mas aí começou-se a querer fazer mais economias. E aí eliminou-se também a maior parte das vigas intermediárias e realmente as lajes passaram a ser apoiadas diretamente em pilares. Então você tem aqui esta solução chamada laje lisa. Quando tem isso aqui, que é um amiso lá, começaram a chamar de laje cogumelo, mas isso aqui é chamado de laje lisa, tá certo? Então, você é laje lisa apoiada diretamente em pilares. Não precisa dizer você que quando o vão é grande, carga é grande, aparece uma concentração de esforços, então normalmente se coloca esse engrossamento localizado aqui no pilar para fazer frente não só ao momento fletor que acontece aí, mas principalmente o esforço cortante em forma de punção. A gente só vai ver isso lá no último assunto dessa disciplina, que é fundações, sapatas. Então a gente vai ver o que é punção. Bom, mas aí essas lajes maciças passaram a ter problemas quando o vão aumenta. Aqui é um exercício que foi feito, colocando aqui uma sobrecarga, colocando 300 kg por metro quadrado e botando apoiado nos 4 bordos. E você vê, quando chega a 7 metros, você já está com eficiência muito pequena, certo? Então, a partir daqui, o peso do concreto já está significativo, é quase o que ele pode suportar. Então, qual é a ideia? Jogar fora o concreto que não funciona. Então, esse concreto que está aqui que não funciona, está tracionado, então a gente faz uma laje nervurada. Aqui está a laje ou capa, como você queira, e aqui são as nervuras. E aqui ele mostra que uma laje 18 centímetros maciça tem a mesma inércia que uma laje de 25 centímetros nervurada, só que a área é menos do que a metade, então o peso próprio é menor do que a metade, certo? Então, nós somos obrigados a vãos da ordem de 7 metros, já a partir de 7 metros, a nem pensar mais em laje maciça. Então, você tem essa solução de laje nervurada apoiada em vigas. A gente chama essa laje aqui de cabacinha porque é uma forma
de propileno que a gente usa aqui para formar essa nervura, tá certo? Então isso aqui não tem forma de madeira não, tudo isso aqui é uma forma que você aluga ou compra para fazer esses gomos aqui, né? O americano chama de waffle slab, exatamente esses gomozinhos aqui. E finalmente você pode simplesmente jogar fora as vigas e apoiar essas lajes diretamente em pilares, mas aí a região do pilar ela é emaciçada, certo? É maciça. Quem quiser ver isso aqui é só ir no edifício garagem. Aliás, eu fui um dos engenheiros principais daquele projeto. No edifício garagem todas as lajes são nervuradas, apoiadas diretamente em pilares, e tem aqui o maciço, e muitas vezes tem que ter a mísula também, porque o vão é grande, né? O vão daquela garagem é grande. No edifício garagem do aeroporto, né? No novo aeroporto. Outra maneira de fazer lajes nervuradas, que é muito comum entre nós, é laje treliçada. Então vamos dar uma olhada aqui o que é isso. Então isso aqui, essa treliça é comprada pronta, já soldada, tá certo? E você coloca aqui esses enchimentos de isopor, que é esse que está aqui, é claro, fazendo um lugarzinho para concretar como se for uma viga, né? E aí é esse esquema que está aqui, né? Você tem isso aqui, que já é comprado, isso aqui você não fabrica não. Antigamente se soldava, já houve época que a gente mandava soldar isso aqui, né? Mas já vem isso aqui soldado, você concreta só esse pedacinho, às vezes precisa de uma armadurazinha adicional, coloca o EPS, o isopor, e depois concreta. Isso aqui, quando concreta, forma uma viga, e aqui a capa forma uma laje, né? Forma uma laje nervurada, certo? Outra maneira de fazer, que eu não recomendo de jeito nenhum, é com essa laje espuma. E é uma coisa horrível, porque quem faz isso aqui, quem vende para você, é um pedreiro que nem calcula, tá? Ele não sei de onde ele arranja a armação que fica aqui, tá? Então você compra essas nervuras aí, eu desrecomendo completamente. E você vê que esse elemento de enchimento, né, ele não tem função estrutural nenhuma, tem uma forma aqui para você jogar o concreto aqui, né, formar a viga T, tá? E eu realmente não recomendo esse tipo de solução, ok? Então esses são os nossos tipos de lajes, né? E o que nós vamos ver a seguir são as cargas nas lajes, tá? Então, essa apresentação, e aí eu vou fazer de vez em quando, voltar para uma norma nova, foi baseada na norma 6120 de 1980, parece, tá? Então, é uma norma muito antiga, mas tem uma norma novíssima, aí nós vamos ver, e o que ela faz, basicamente, em alguns casos, dá uma piorada grande, mas na maioria das vezes mantém exatamente a mesma coisa. Então, carga nas lajes, as cargas permanentes. Peso próprio do concreto, pelo amor de Deus, é 25 kN por metro cúbico. Multiplicando pela espessura em metros, você vai ter kN por metro quadrado. Então veja mesmo, nunca me pergunte, que eu não vou dizer qual é o peso próprio de uma laje de concreto, certo? Esse aí eu não vou dizer de jeito nenhum, nunca durante uma prova. Então, basicamente, o peso próprio do concreto armado, o concreto simples é 24 kN, 2,4 toneladas por metro cúbico, e aqui em kN, são 24 kN por metro cúbico. O concreto simples, mais 100 kg por metro cúbico de armadura, em média, dá 25 kN por metro cúbico, que é o peso próprio do concreto armado, tá? Muito bem, então, a próxima carga que a gente vai ver é revestimento. A gente vem falando de revestimento, né? Revestimento cerâmico com mal, porcelanato, essa coisa, né? E o assentamento dá 1 kN por metro quadrado, né? Devido a próprio revestimento e o assentamento, tá? Cerâmico, né? Mas é claro, em prédio metido a besta, de gente metida a besta, aí bota granito, bota mármore, que antigamente se gostava de mármore, eu acho bonito, mas depois disseram, não, que isso é coisa de defunto, isso é coisa de cemitério, aí pararam completamente, aí voltou de novo o mármore, né? E tem mármore travertino importado da Itália. Quem tem dinheiro, né, gasta nas coisas mais idiotas, né? E é um revestimento caríssimo, né? É uma ostentação no mesmo modo de ver, mas tudo bem. Então aqui aumenta a carga, é claro, né? Então vamos precisar calcular
Então a gente vai pegar cargas de argamassa e a gente vai precisar das pedras, granito e mármore. E aqui já começa a gente a falar da nova norma, né? Então você entra aqui, essa norma, a norma 6120, anterior é de 1980, tá? Então essa aqui é de 12/11, ou seja, é 2020, tá? Esse ano, né? Então as nossas notas de aula são baseadas na norma antiga, mas a gente vai ver que a nova não muda grande coisa, né? Então vamos ver aqui, ela tem tabelas enormes para tudo, né? Então aqui é peso aparente de materiais de construção. Então, por exemplo, a argamassa é também 21 kN por metro cúbico, tá? O granito é 27 e o mármore 28, que é exatamente o que a gente pegou da norma antiga, tá? Então, é 21 kN por metro cúbico a argamassa. Eu estou mostrando a norma nova, porque doravante a gente vai ter que usar a norma nova. Granito 27, mármore 28. Vamos ver qual é o peso desse revestimento, tá? Eu tenho um embolso de argamassa, que é 1,5 centímetro, mais um contrapiso de argamassa, 3,5 centímetros de argamassa e mármore. Então é 3,5 centímetros 21 mais 2,5 centímetros, né, de mármore, vezes 28 dá 1,44. É 50% a mais, tá? Então, o cara metido a besta vai pagar, vai ter uma carga 50% maior. Tenha cuidado, né, quando for calcular esse tipo de laje, né? O enchimento com entulho é uma argamassa misturado com resto de tijolo, resto de obra, é uma solução muito interessante. Quando você quer criar um degrau, por exemplo, não quer criar de concreto, é desnecessário, não há necessidade, não tem, já está lá, está em cima de uma laje, você quer criar um degrau. Faz de argamassa. A gente faz isso também, faz de entulho. A gente faz isso também em alguns degraus em escadas, né? Que tem um leque, uma coisa, então a gente faz de entulho, né? Alvenarias, aqui onde a sua norma mudou totalmente. Então, a gente usava aqui tijolo vazado 13 kN por metro cúbico. E eu digo, nós vamos continuar a usar, tá? Porque nós estamos em Recife, depois eu digo por quê. Então, 13 kN por metro cúbico, tijolo maciço 18 kN. Guarde esses números que estão bons demais. O que é que a norma... Bom, vamos lá. Então, a norma não dá mais por metro cúbico, tá? Ela diz que não pode, porque depende da espessura do acabamento, e lá vai e complica. Então, 13 kN por metro cúbico vezes 15 centímetros, que é a espessura da parede acabada, dá 1,95 kN por metro quadrado. Essa alvenaria pesa 1,95 kN por metro quadrado. O que é que diz a sua nova norma sobre as alvenarias? Então você vem aqui, é uma confusão dos demônios, mas aqui é alvenaria de vedação. O nosso tijolo é 10 centímetros de largura, então eu peguei o 11,5 e o revestimento nosso é da ordem de 2,5 centímetros. Aqui só tem 2, deu 17 kN por metro quadrado, considerando tudo, tá? Então quando ele bota isso aqui, esse peso é por metro quadrado de alvenaria. E nós vimos lá 19,5, 1,95. Por favor, usem isso. Tá? Por quê? Porque, rapaz, aqui o padrão de construção é péssimo, o tijolo é muito variável, o resultado, a capa de argamassa, às vezes, fica enorme. Né? A norma só vai até 2, é claro, ninguém é doido, precisa estar mais de 2 centímetros. Aqui vai muito mais do que 2, ou seja, usem isso que está aqui, é um pouco mais do que a norma. Tá? E sobrecarga. Agora, as lajes pegam 80% da carga, ou mais provavelmente, da carga da edificação. Então, quais são as sobrecargas normativas? Vamos olhar aqui. Aqui, se você olhar, essa aula é de 2018, não sei se tem a data aqui, mas é de 2018. Então, era pela norma antiga, obviamente, certo? E vamos pelo menos comparar a antiga com a nova. Então você tem aqui, quarto, sala, essa coisa toda, 150 kg por metro quadrado, certo? E dispensa, áreas mais pesadas, 200, né? 1,5 e 2. Se você olhar para essa nova norma, então você vê sobrecarga, está aqui 1,5 e 2. Então não mudou nada, certo? Para edifícios residenciais. Agora, tinha garagens, por exemplo, né? Escadas, por exemplo, 2,5 e 3. Também não mudou nada, tá? A mesma coisa, escadas, tá aqui.
2,5 e 3. Então, escada, veja que é o dobro da sobrecarga de um piso. De fato viu? Escada enche de gente, o nego sai carregando o troço lá para cima. É pesado, não brinque não. Então, a escada é 3 kN por metro quadrado, 300 kg por metro quadrado, dobro, né? Se tiver dentro de casa, que não tem acesso, no interior da residência, não tem acesso a público, não tem acesso a nada, chamar autônoma, mas não tem acesso a público, aí pode botar 250 aqui, 2,5 kN por metro quadrado, tá? A outra coisa é a garagem, agora aqui mudou, tá certo? Mudou muito, então se você vier aqui para garagens, então garagem é ação de veículo, aí ele tem uma tabela complicada danada, mas se você olhar direitinho, os nossos veículos estão aqui, nesse lugar, então, novamente vai dar os 300 kg por metro quadrado, né? Que a gente já viu, mas ele obriga você a colocar uma carga concentrada de 1.200 kg numa seção de 10 por 10, tá? Numa seção de 10 por 10, então aqui vai ter, aqui ele complicou um pouco, tem que ver o dimensionamento para essa carga concentrada. Então, essa é a novança dessa sua norma, certo? O que tinha de horrível na norma passada, eu realmente reclamei para burro, é o tal da casa de máquinas. Aí tinha 7,5 kN por metro quadrado. É irrisório isso, certo? Porque, veja, o que é que acontece? Você tem a casa de máquina, aqui está o elevador, tem dois pontos chatos aqui, que é o poço do elevador e a plataforma onde fica o motor, que pega não só a cabine, com o contrapeso. Então, como é que esses caras constroem? Ele constrói isso aqui, mas baixa que fica um buraco. Por quê? Porque na hora de montar o elevador, ele por aqui dentro sobe esse motor, entra por aqui, ó, e eles jogam aqui para cima. Então, tem que ter ganchos aqui para pegar 2 toneladas. Tem que ter vários ganchos para pegar, para subir esse motor para cá, tá certo? Nessa laje. Então, você vê aqui, realmente pode botar 750 kg por metro quadrado. Agora aqui, eu mandava botar pelo menos 3.500, tá? Que não tinha, a sua norma só tinha esse número, um número irrisório. E aqui também não tinha nada, né? Na nova norma, eu não preciso mais dizer nada disso. Então, em casa de máquina, ele manda botar as 3 toneladas que eu falei. Mas se o elevador for desses prédios grande, alto para burro, ele manda botar 5. Ou seja, isso é o mínimo. Você tem que pegar o que o fabricante do elevador diz a você, somar a carga e dividir pela área, tá? Mas se o elevador tem uma velocidade grande, aí, mas está lá, pegue o spec sheet do elevador e tire as cargas. Agora, poço, ele manda botar 5 toneladas. Se você mandou por metro quadrado, tá? Então, esse aqui foi onde eu não errei, você vai ver que eu não errei, mas se você olhar, eu mandei colocar mais de 3, pelo menos, né? 5 é mais de 3, né? Mas E aqui o que eu mandei colocar está correto, 3 kN, a não ser em prédios muito altos. Aí não, aí não tem nem que pegar da norma, cara. Pega a especificação do elevador e faz a somazinha e veja qual é a carga, certo? Bom, visto as cargas, nós vamos ver agora como é que você acha os esforços nas lajes para fim de dimensionamento. Então, antes de a gente entrar nisso, vamos rever viga, né? Viga, o momento é I vezes 1 sobre ρ, vezes a curvatura, que a gente vai chamar de Qi, você vai entender por quê, né? Vai entender daqui a umas, sei lá, 6 aulas, tá? Quando der método, que aliás é o projetinho que vocês vão ter que fazer, que é o método da analogia de Grelha. Então, vou precisar. É I vezes a curvatura, que a gente vai chamar de Qi, tá? A curvatura a gente viu que é menos a segunda derivada do deslocamento. Isso aqui realmente não está muito legal, o Alexandre fez isso nas notas, para poder comparar com lajes, tá? E aqui não tem 2 variáveis, não tem porque derivada parcial, mas ele colocou aqui para você olhar, fazer a comparação com laje já, certo? Então esse é o nosso momento fletor, nada mais é do que menos EI vezes o Qi, que é menos, o EI vezes Qi, que é menos a segunda derivada dos deslocamentos em relação a X. O esforço cortante é a derivada do momento fletor, então é I vezes a derivada terceira,
E a derivada do esforço cortante é Q, então você fica com essa equação diferencial. Q igual aí D24 dx4. Esse D Honda está aí porque ele vai querer comparar, né? E o torsor é um GJ, veja que isso aqui é uma rigidez, né, da seção transversal ao momento fletor, e aqui o torsor, esse é o modo transversal de resistência, esse é o momento de inércia de torção, né, vezes a derivada do ângulo de torção, né, tá certo? Então isso aqui é viga, vocês já viram, G é dividido por 2 vezes 1 mais nisso, é o módulo transversal de elasticidade. Quando você entra em laje, aí a coisa tem umas mudanças sutis, mas estupidamente importantes, tá? Vamos ficar um tempinho aqui. Então preste atenção. Imagine que aqui vai estar sendo usado, isso aqui é a superfície média da laje. Você viu que a gente só vai usar a superfície, do jeito que a gente usou eixo para viga, a gente vai usar a superfície média para a laje. Então vamos pegar um pequeno elemento diferencial aqui, tá certo? Vamos nem considerar diferencial com uma unidade, tá certo, de aresta, uma unidade de comprimento em cada aresta, certo? Então, aqui a gente vai ter os momentos mx, são fletor na direção x, e o momento my. Primeira coisa, tem várias coisas para falar. Primeira coisa, esses momentos não são feitos momento de viga que é quilonewton-metro, é quilonewton-metro por metro de aresta, lembre-se disso. Tá certo? A unidade de momento em lajes é quilonewton-metro ou tonelada-metro por metro de aresta, né? Por unidade de comprimento. Primeira grande diferença, certo? Segunda grande diferença, então tem um momento de flexão no eixo do x, já vou mostrar uma fotografia que eu tirei aqui, no eixo do x e aqui no eixo dos y, e aparecem momentos torsores, tá? A gente vai ver já, então tem mx, my e momentos torsores. Aliás, a gente pode até... Vamos primeiro terminar aqui. Agora veja, mx é o momento em torno do eixo do x? Não! Não é em torno do eixo do x. Na realidade, ele é em torno do eixo dos y. Por quê? O momento mx é aquele momento que causa tensão normal σx. Daí por que ele é chamado mx, tá? Para nós tem uma coisa mais simples. O momento mx é que precisa da armadura no eixo do x. Pronto, paralelo ao eixo do x. Mas é mais fácil. No concreto armado fica mais fácil. Então ele não está em torno do eixo do x, cara, ele está em torno do eixo dos y, tá certo? Então não interessa em torno de que eixo está, é o momento que é necessário para dimensionar a armação paralela ao eixo do x. O momento my é o momento para dimensionar a armação paralela ao eixo dos y, e o momento torsor a gente vai ter que se virar com ele, esse é um cara novo, né, que não é exatamente a mesma coisa do que torção em vigas, tá? É um momento fletor noutra direção, então não é exatamente a mesma coisa. Os antigos não gostavam de chamar esse momento torsor, chamavam de momentos volventes, mas não pegou não, tá? Então vamos ver as fotografias que eu fiz. Então esse aqui é o eixo do x, é o eixo dos y, esse é o momento mx, que tende a fletir, causando tensão no eixo do x, eu precisando de armadura no eixo do x. Então, esse é o momento mx. É o momento por unidade de comprimento. E o mx é o momento que precisa de armadura no eixo do x. O momento my já é a mesma coisa, mas é a flexão que precisa de armadura no eixo dos y. E o momento torsor é isso aqui, você torcendo aqui a sua laje, que é o papel, não torceu legal, ele flambou todo, mas a ideia é que eu estou torcendo essa laje, tá? Então a gente volta aqui para cá. Então esses são os esforços, né, que se originam na laje. Vamos olhar isso com mais cuidado. Ele aqui repetiu, depois a gente vai ver por quê. Então, além, né, dos momentos fletores, que a gente já viu, que é o mx, que é a flexão no eixo na direção x, o my, que é a flexão na direção y, aí sim pode dizer flexão. Não é em torno do eixo, é flexão na direção, tá? E tem os momentos torsores aí que estão aí indicados, né? Além disso, é claro, existe o cortante. De novo, o cortante é quilonewton por metro. Certo? O cortante da laje é quilonewton, dado, fica quilonewton. Aqui é quilonewton por metro.
A gente pode ver uma figura um pouquinho melhor do que essa, não muito melhor, mas um pouquinho melhor, aqui. Né? Então aqui a gente tem a placa, aqui o eixo plano médio, aqui a gente tem a carga, a gente tem o momento na direção X, a gente tem o momento na direção Y e tem os torsores. Aqui ainda aparece o esforço. Sim, aqui tem o esforço cortante na direção X, o esforço cortante na direção Y. Aparece o esforço normal e um esforço tangencial aqui, porque isso é para uma laje, é uma casca. Então, isso não é uma placa, tá? Isso aqui é para uma laje, uma casca completa. É claro que esses esforços no plano da superfície média nós não estamos levando em consideração, só estamos levando em consideração cargas ortogonais ao plano médio. Muito bem. Voltando aqui, é possível mostrar, leva uma aula, talvez meia aula, que o momento fletor mx nada mais é do que um d. O que é d? É o EI, meu camarada. Né? Veja que aqui o momento fletor é EI vezes a segunda derivada, tá certo? Do deslocamento. Então, muito bem, aqui também tá? Momento no eixo do x é o d. O d é o EI, é H3 sobre 12, a base não é por unidade, não é por unidade de metro. O b é 1 metro, tá? Então, aqui seria exatamente EI, não fosse o fato que isso é uma laje. Então, a flexão nos dois eixos estão de forma impossível de tirar acopladas. Por conta disso, esse acoplamento aparece esse termo 1 menos Ni ao quadrado, onde Ni é o coeficiente de Poisson do concreto. Isso é a influência da outra direção nessa direção que nós estamos falando, tá certo? Então enrijece um pouquinho mais. Mas D, que é ao cubo 12 1 menos Ni ao quadrado, que nada mais é do que o EI, tá certo? O D nada mais é do que o EI vezes D2W dx2, que é exatamente a equação que nós tínhamos aqui. O EI lá é D, é isso aqui. Só que o outro lado influi também. Por quê? Estão acoplados devido ao coeficiente de Poisson. Tá? Então, se aperta de um lado, aparece do outro uma deformação. Então, eles estão, as duas flexões estão necessariamente acopladas. Então, aparece um Ni vezes D2W dy2. Tá? Então, isso aqui é o D QX. Esse aqui é importante quando a gente for ver lá, porque a gente vai fazer analogia de grelha, analogia de uma laje com vigas. Então, a gente vai usar a curvatura da viga e a curvatura da laje. A curvatura da laje é tudo isso, tá? Da viga é só D2W dx2. Então, essa é a expressão para o momento na direção X, que é exatamente o de viga. Aparece apenas esse termo acoplado devido ao efeito de Poisson. Na direção Y é o contrário, né? D2Y, D2W, dy2, mais aí o termo acoplado no eixo do X. Então, isso aqui é o D QY, tá certo? E a torção é o D 1 menos Ni D2W dx dy. Isso aqui é o QXY, isso aqui não é exatamente o que nós tínhamos na viga, mas nós vamos fazer uma analogia, né, com isso aqui, tá? Esse Qi de XY com esse dφ dx, tá? Mas isso é na hora que a gente precisar, certo? Então, essas são as expressões, Ni é 0,2. Por incrível que pareça, nós vamos usar adoidado essas expressões, tá? Parece brinquedo, né? Parece uma coisa complicada, mas ela nos ajuda a entender tremendamente o problema de laje. Nós vamos usar mesmo. Isso aqui é como se fosse viga, né? É I vezes a segunda derivada. Agora aparece o outro animal aqui, por causa do coeficiente de Poisson. Derivando-se o momento fletor, você tem um esforço cortante. É a mesma coisa que eu tinha aqui. Derivando o momento fletor, você tem um esforço cortante. Só que, de novo, aparece o termo da torção aqui, derivada em relação a y. Isso aqui é viga, isso aqui tem esse mais terminho do momento cruzado devido à laje, tá? Momento torção. E é claro que o cortante y é dy, dy, dmx, dx. Então, troca aqui, né? O que nada mais é do que o dv dx mais dv dy. Você vê que a carga é levada por uma flexão numa direção mais a flexão na outra. Então, isso é muito importante a gente entender, tá certo? Então, em lajes, como é que a carga é suportada? É suportado por um cortante na direção x, mais um cortante na direção y, ou seja, uma flexão em x, mais uma flexão em y. A carga é suportada por essas duas flexões, certo? Substituindo V pelo seu valor, você tem essa expressão, substituindo M pelo seu valor, você tem essa equação final, que é a equação conhecida como Lagrange,
da equação diferencial que rege as placas, tá? E é muito parecida com essa da viga, né? Que é EI D4 dx4 igual a Q, que é exatamente o que está aqui, se você olhar, né? É a quarta derivada, aqui é o EI, a gente botou para cá, mas aparece esse terminho aqui. E aí, onde tem um pequeno interesse histórico, todo mundo chama essa equação de Lagrange, mas de fato essa equação é devido a Marie-Sophie Germain. Está a cara dela aqui para você ver. Marie-Sophie era uma matemática, né, francesa, e que os pais não permitiram ela estudar na universidade, certo? Mulher para casar não é para ficar estudando. Então ela estudou sozinha, né, com a ajuda de Lagrange, né, e Lagrange colocou ela para entrar num concurso lá na Sociedade de Ciência Francesa, né, e submeteu entre um concurso quem era a melhor teoria das placas. Era vibração de placas, tá? Então o que foi que Marie-Sophie Germain fez? Ela colocou a placa como sendo uma grelha de vigas. E esqueceu esse termo aqui, tá? Era uma viga aqui e uma viga aqui. Só tem esse, né? Se você olhar para a viga, só tem isso, né? E aí Lagrange pegou o trabalho dela e consertou, mas deixou o nome dela, tá? Incluiu essa derivada, mas todo mundo soube. E aí ela ganhou o prêmio, mas aí ficou realmente Lagrange, essa equação sendo a equação de Lagrange. Essa equação diferencial tem que ser resolvida para achar os esforços. Achado o W, aí você acha o resto, né? E aí, para resolver essa equação, a gente tem expansão em série, diferença finita, elementos finitos, tabelas e média de Markov. Nós só vamos ver, de fato, tabelas e método de Markov. Mas nós vamos olhar algumas soluções de diferenças finitas, elementos finitos, em elementos finitos, para a gente ver o campo de momentos fletores que tem nas lajes. Nós vamos rodar um elemento finitozinho, não tem nenhum problema, e a gente olha o campo, né? Uma outra coisa que eu quero, no final dessa aula, apresentar é a notação que nós vamos colocar para apoios, tá? Que é diferente da que é usada, que é a notação europeia, com a qual eu discordo 100%, tá? Então, primeiro, se não tem nada, só tem um traço, é porque está livre, tá? Se é achurada uma vez, é porque está simples. E a achurada duas vezes, porque está em gasto. O gozado, né, da notação europeia é que isso aqui é engaste. Nada é simples, livre, aí ele não sabe. Aí ninguém sabe como é que denota, tá certo? Eu sou totalmente contrário. O seu livro é pela antiga. Eu sou totalmente contrário. Então, no nosso caso, só essa coisa é livre. Só isso aqui é simplesmente apoiado, simples achura, dupla achura em gasto, tá? Muito bem. Isso posto, vamos ver um problema estupidamente importante. Né? Então, é laje armada numa única direção, a classificação de armação das lajes. Então, pegue um corredor longuíssimo. Imagine que tenha 2 metros por 20 metros. Tá? Imaginar isso aí. E ele está todo apoiado aqui. Simplesmente apoiado, certo? Então vamos considerar duas faixas, uma da direção X, uma direção Y, diretamente no meio da placa, certo? Lembre-se, isso é um corredor longo, muito longo, aqui está fora de escala. Ele sairia daqui, ia ter apoio aqui, outro apoio aqui, imagine isso, certo? Se eu olho para a flexão desta faixa, vai ser algo neste diapasão, certo? Agora vamos olhar para a flexão dessa placa. Então, ela pode ser o que quiser, mas a deformada aqui no meio tem que ser a mesma, certo? Essa deformada tem que ser igual a essa. Se não for, porque uma placa quebrou-se. É como ela não quebrou, então a deformação desta faixa tem que ser exatamente igual a dessa. 10-0. Muito bem, a deformação aqui é essa, tem essa forma aqui, digamos assim, parabólica. Não é parabólica, não, é meio cúbico, mas vamos admitir que tem essa curvatura aqui, certo? Se eu pegar uma faixa levemente à direita e levemente à esquerda, como esse apoio está nas cucuia, está lá no diabo que carregue, esta deformada é muito parecida com essa. Se não for exatamente igual, a não ser quando você chega próximo do apoio. Resultado, isso aqui é reto. Se isso aqui é reto, a curvatura é zero, né? W é constante. Então, a primeira derivada já é zero, quanto mais a segunda, certo?
Então, como esta curvatura é zero, ou seja, ela só começa a ter curvatura bem próximo ao apoio. Então, quem é o momento MY? O momento MY, se você olhar aqui, vai ser WD2WDY2, mas isso aqui é zero, então o momento é esse, certo? Então, o momento aqui é D2WDY2, 10 a 0. Não tem a influência da flexão em X, porque não tem flexão em X, tá certo? Não tem, a curvatura é nula. Ao passo que aqui, a curvatura é zero, o momento é zero? Não é zero, porque se você olhar para MX é o D2WDX2, que é zero, mas sobrou esse animal. Esse animal não é zero. Então, chegando aqui, vai ser menos D vezes Ni D2WDY2. Tá? Então, veja como a gente já está usando a equação. Essa equação é extremamente importante. Então, é menos D Ni D2WDY2. Mas quem é D D2WDY2? É MY. Bicho! Apesar de não ter flexão, aparece um aumento aqui. Esse menos está errado, tá? É NiMY. Esse menos já é o outro, né? Então não tem esse menos, não. Esse menos aqui está errado. É NiMY. Então, em outras palavras, numa laje muito longa, na realidade, se Lx for maior do que 2Ly, é importante você saber isso, sabe por quê? Porque vai cair isso na prova, e quando Lx é maior do que 2Ly, não tem tabela. Por que não tem tabela? Porque isso é uma viga. Então não é uma laje, não, é uma laje armada numa única direção, é como se fosse uma viga larga. Então só tem flexão nessa direção. Use viga. Não precisa de tabela de laje, tá? Só que, então, uma laje dessa armada numa única direção, você pode usar exatamente as fórmulas que você sabe de vigas. E nós vamos mudar isso. E na prova eu cobro isso, estou logo dizendo. Então, laje armada numa única direção, o Lx vai ser maior que 2Ly, não vai estar na tabela. E você vai ter que usar a expressão de vigas que nós vamos ver no método de Marcos. Nós vamos dar todas essas nesse momento para vigas, tá? Só que na outra direção aparece o momento devido ao acoplamento, né, que é Ni vezes MY, é 0,2 MY. Então, as observações funciona como uma viga larga, não uma viga longa, uma viga larga, então usar o momento de viga. A carga vai para só uma direção e deve-se colocar uma armadura devido a Ni, né? E como o momento é 0,2, né, do momento MY, na direção principal, então a armação é no mínimo 1/5, que é 0,2, né, da armação principal. Então você vê como essas equações nos ajudaram assim de bate e pronto, né, para entender o que é uma laje armada numa direção. Pode ter certeza que isso vai cair na prova, e pode ter certeza que quem usar tabela para um negócio desse vai se lascar comigo, tá certo? Bom, e o que vem a seguir, e que a gente vai ver na próxima aula, é claro, laje armada em cruz, e aqui Lx e Ly são mais ou menos da mesma ordem de grandeza, então vai aparecer a flexão nas duas direções, como nós já vimos. Então a carga será pega pela soma da flexão nas duas direções, e isso a gente vai ver na próxima aula.